Tudo bem com você? Antônio Carlos aqui, e no vídeo de hoje trarei aspectos relevantes da NBR 12693, que trata de sistema de proteção por extintor de incêndio. Trarei tanto as classes de incêndio como também os agentes extintores, incluindo uma tabela explicativa para facilitar o seu entendimento, ok? Vamos ao vídeo, portanto. Iniciando das classes de incêndio. Os incêndios são classificados em classes, de acordo com o seu material. Então, guarde essa informação, de acordo com o seu material combustível. São classificados em 5 tipos, quais sejam? Então, a classe A, classe B, classe C, são as classes básicas. Tem a classe D e, além disso, a classe K, que são as classes especiais, ok? A classe A diz respeito a incêndio provenientes da combustão de papéis, madeiras e todo material que ao queimar deixam resíduos. Guarde essa informação, ao queimar deixam resíduos. Classe A. Já a classe B são incêndios provenientes da combustão de gases ou líquidos combustíveis. Falou em gases e líquidos combustíveis, classe B. Já a classe C são iniciados em dispositivos elétricos e, além disso, eles têm que estar energizados. Exemplo, se um computador não está energizado, então ele não se classifica como classe C, porque ele tem que estar energizado. Nesse caso, como ele deixa resíduo, seria classe A. Classe D são incêndios gerados a partir de metais combustíveis. Falou em metal combustível, classe D. Já a classe C são aqueles que queimam de óleo e gorduras. Falou em óleo e gorduras, então estão relacionados à classe K. Agora dos agentes extintores. Falamos nas classes de incêndio, agora dos agentes extintores. Existem diversos agentes de extinção do fogo, sendo que os mais comumente, ou seja, os mais utilizados, são esses que encontramos normalmente nas fábricas, nas indústrias, são a água pressurizada, o gás carbônico, o CO2, e o pó químico seco, o PQS, são aqueles extintores que normalmente encontramos nesses ambientes que eu já mencionei, ok? Então, essa tabela aqui exemplifica bem e qual extintor iremos usar e qual será proibido usar. Isso é importante também, tanto o ideal como aquele que não se recomenda, ou seja, que é proibido. Então, vamos aqui, tipos de extintores são esses tipos aqui. Esse primeiro aqui, água, então gás carbônico, CO2, e esse último aqui, PQS, pó químico seco. Então, o extintor de água ele vai ser excelente para incêndio nos classe A. Então, falou em classe A, por exemplo, um incêndio num estoque de papel. Então, vai se usar o classe A, ele é excelente para essa função, o classe A. O B, ele pode ser usado também, o CO2 como PQS, mas ele vai ter uma eficiência, se for bem no início, no princípio do incêndio, porque se o fogo já tiver tomado uma certa proporção, a eficiência vai ser pouca, mas ele pode ser usado. Já no incêndio classe B, então o extintor de água, então descendo aqui, ó, tá descendo aqui nessa coluna, o extintor de água não pode ser usado, porque a água é um condutor de eletricidade, então não vai se usar o extintor de água nos incêndios classe B. No caso, o CO2 ou o PQS, aí pode se usar, contando que o PQS aqui é excelente para esses incêndios aqui de classe B, tá certo? Já no classe C, que são dispositivos elétricos energizados, não vai usar também o extintor água, não vai ser possível usar, porque é condutor elétrico. Além disso, já o extintor de CO2, então é excelente. Então esse sim vai ser usado. CO2 ideal para incêndio na classe C. Inclusive ele não vai danificar um computador, por exemplo, porque ele não deixa, por exemplo, o pó que se acumula aqui no extintor de pó no equipamento elétrico. Então o ideal será o
CO2, mas pode usar o PQS também. Então, no caso aqui, voltando aqui, então não vai usar aqui o água no classe B, porque o líquido vai incentivar o fogo. Já no C é porque a água é condutor de eletricidade. Classe D não vai ser possível usar o extintor classe A também, o classe D, que são metais. O CO2 também não é indicado nesse caso. E o excelente é se usar o pó químico seco nesses incêndios aqui de classe D. Então, incêndio de classe D, extintor de pó químico seco. Então, na área de uma cozinha, o ideal é ter um extintor de pó químico seco. Por isso que é importante vincular a classe ao agente extintor, para na hora de adquirir o extintor correto. Na classe K também não vai ser usado o extintor de água. Perceba que extintor de água ele é para ser usado em classe A. Nos demais não. O extintor de CO2 vai ser interessante para o incêndio na classe K, bom, e vai ser excelente o pó químico seco para incêndios em incêndio classe K. Então, releia, fixe esse quadro, porque facilita muito o entendimento de qual tipo de extintor, e também aqui em relação ao estudo teórico, esse quadro aqui ele resume bem e facilita o entendimento, tá certo? Então, voltando aqui, esse conteúdo vai te ajudar bastante, mas se você quer ter acesso a um conteúdo esquematizado para um estudo produtivo em segurança do trabalho, clique no link abaixo do vídeo, no kit de aprovação segurança do trabalho. É um conteúdo esquematizado, teoria mais questões comentadas para um estudo produtivo em segurança do trabalho, ok? Clique no link abaixo do vídeo. Se gostou, dê o joinha, inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.